Pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo da série Doutora Adriana Cordeiro Responde. Primeiramente, muito obrigada pelas perguntas enviadas aqui no Instagram e pelo WhatsApp. E como no primeiro vídeo eu juntei perguntas sobre o mesmo assunto que tinham uma relação, né? Uma relação entre essas perguntas, e eu formulei duas perguntas que serão respondidas na sequência. A primeira pergunta, ela tem abordagem na etiologia da doença, da obesidade. Então, quais são os fatores que causam a obesidade? Por que é tão difícil tratar essa doença? E as pessoas obesas? São mais preguiçosas e com menos força de vontade? Então, vamos lá responder as perguntas. Eu vou começar pelo final. Obesidade é uma doença, certo? Uma doença crônica não transmissível, caracterizada pelo excesso de gordura corporal que causa prejuízo à saúde. E como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada. E as pessoas que apresentam a doença, elas têm essa doença, elas não são obesas, não, elas estão. Sim, elas estão com obesidade e não estão com a doença porque são preguiçosas ou sem força de vontade ou moles. Isso é estigmatização. E nós, profissionais da área da saúde, precisamos parar com o estigma da obesidade. Essas pessoas, elas precisam de cuidado para controlar a obesidade, que é uma doença de etiologia multifatorial, super complexa. São vários os fatores que levam à obesidade. Não é somente o balanço energético positivo, mais calorias consumidas versus menos calorias gastas, menos atividade física. Não é só isso. É evidente que outros fatores eles contribuem, já que as diferenças individuais elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, fatores genéticos, fatores sociais, emocionais, viver num ambiente obesogênico, uma alimentação inadequada, sim, escolhas ruins na alimentação, sedentarismo, doenças metabólicas, dentre outros fatores, eles relacionam a obesidade, eles podem levar à obesidade, mas não somente por uma redução na atividade física, maior ingestão de alimentos calóricos. Isso é muito raso, é muito superficial. E um ponto que é comum é que o indivíduo que está com a obesidade, com uma adiposidade corporal aumentada, principalmente um excesso de adiposidade visceral, ele cursa com uma série de alterações metabólicas expressivas que vão se agravando à medida que a doença também se agrava. E o ponto-chave para piorar esse quadro inflamatório de baixo grau é a resistência à insulina, que trata-se de uma condição onde há o desequilíbrio entre a quantidade de insulina produzida pelas células beta no pâncreas e o funcionamento desta quantidade de insulina. Então, os níveis normais desse hormônio, eles não são capazes de conferir uma resposta normal à insulina nos adipócitos, as células do tecido adiposo, os miócitos e hepatócitos. E esta resistência, ela ocorre apenas em células insulino-dependentes. Nós sabemos que a insulina ela é sintetizada no pâncreas pelas células beta, transmite um sinal para todas as células do organismo para que o nosso corpo permita a entrada da glicose da corrente sanguínea para o meio intracelular, para ser utilizado como combustível. E o organismo, o corpo, o metabolismo dos indivíduos que são portadores da resistência à insulina, numa tentativa de compensação, passa a secretar maiores quantidades desse hormônio para que o mesmo exerça a sua função. Contudo, em certos casos, esse mecanismo ele pode ser ineficiente, esse mecanismo ele está comprometido, resultando em uma concentração aumentada, exacerbada, tanto de insulina quanto de glicose na corrente sanguínea, podendo ocasionar um estado de pré-diabetes ou até mesmo de diabetes. E essa condição também ela pode estar ligada a outras alterações metabólicas, cardiometabólicas, a hipertensão arterial sistêmica,
a hipercolesterolemia e as doenças cardiovasculares. Então, portanto, respondida essa junção de perguntas sobre a etiologia da obesidade e tudo mais. E um outro conjunto de perguntas que eu recebi foi sobre a relação da obesidade com o perfil cognitivo. Será que as pessoas com obesidade, elas apresentam um comprometimento cognitivo? Alguns nutricionistas relataram observar esse fato no atendimento em seus consultórios. Então, muito legal essa pergunta. E aí eu falo que o sobrepeso e a obesidade em adultos de meia idade, eles estão associados ao aumento, sim, do risco de declínio cognitivo. E é um risco relativo cerca de 1,26 a 1,64, segundo os estudos, particularmente em tarefas que avaliam a função executiva e também a memória. Estudos transversais, eles revelam uma relação consistente entre a obesidade e o desempenho cognitivo. E cerca de 14 estudos, no total de 15, mostraram uma associação negativa entre a obesidade e a cognição dos 19 aos 65 anos de idade. Um fator importante nesse assunto é a distribuição do tecido adiposo, que ele parece impactar seletivamente na função cognitiva. Em particular, a obesidade abdominal é um preditor mais saliente do declínio cognitivo do que a obesidade total do corpo. Nós falamos sobre isso no outro vídeo. E a associação entre a obesidade abdominal e a função executiva, ela parece ser mediada, pelo menos em parte, e os estudos mostram isso, por fatores neurotrópicos derivados do cérebro. É uma neurotrofina, BDNF, que ela é crucial para a regeneração e também a sobrevivência dos neurônios. Já os estudos prospectivos e também os estudos longitudinais, eles não são tão consistentes quanto ao risco do declínio cognitivo no final da vida. Não é tão significativo e a média que mostra de risco relativo é de 0,98, né? Evocando assim o conceito do paradoxo da obesidade, ou seja, na meia-idade, estar com sobrepeso ou com obesidade está associado a um aumento do risco de declínio cognitivo, enquanto as mesmas condições na vida tardia parecem ser neuroprotetores. Os resultados realmente ainda são controversos, precisamos estudar mais, precisamos ler mais para chegar a um denominador comum. Portanto, as pesquisas científicas elas vão demonstrando o impacto, sim, da obesidade nas alterações morfológicas e também nas alterações fisiológicas no cérebro, que levam a esse comprometimento cognitivo. E a quantidade, o volume da gordura visceral no indivíduo com obesidade está mais fortemente associada à disfunção cognitiva do que a gordura subcutânea ou a adiposidade total, como eu falei anteriormente. E se a obesidade é causa ou consequência de alterações morfológicas e mudanças funcionais no cérebro, é uma questão que ainda precisa ser mais bem estudada. Pois, como disse anteriormente, alguns estudos eles apoiam a premissa de que a disfunção cognitiva ela precede ou causa aumento dessa adiposidade. Por onde? Por meio de recompensa alimentar, de restrição alimentar muitas vezes e também outros comportamentos associados à alimentação. Importante falar que a perda de peso ela está relacionada com a melhora do desempenho cognitivo. Teve uma meta-análise onde 2 de 7 estudos relataram um efeito positivo da perda de peso na memória. E 5 de 8 estudos relataram o efeito positivo sobre a função executiva e também sobre a atenção. Portanto, pelo menos uma função ela foi observada para os indivíduos com obesidade que tiveram redução do peso em até 10%, ou seja, uma melhora da função, seja cognitiva ou da função executiva ou da atenção.
E as evidências, elas mostram que a cirurgia bariátrica, que é a intervenção cirúrgica para o controle da obesidade, que nós falamos bastante em uma live que foi incrível aqui no Instagram com o Dr. Bruno Campos, leva a uma perda significativa de peso corporal. E foi relatado que também promove melhorias mensuráveis nas funções cognitivas. Falando da ciência, revisões sistemáticas examinando a mudança cognitiva pós-cirurgia relataram uma melhora na memória e também nas funções executivas. E essas melhorias no período pós-cirurgia bariátrica, elas podem ser em parte devido a mudanças na matéria cinzenta e também branca no córtex cerebral, sugerindo a melhora da plasticidade e da reorganização cerebral. Então, no geral, parece que a perda de peso relacionada à obesidade, ela está relacionada a melhores resultados cerebrais e cognitivos. E esse comprometimento cognitivo devido à obesidade, ele pode ser reversível. Isso é muito promissor, né? Como abordar essa perda de peso e também a manutenção do peso na idade adulta, né? Pode conferir uma proteção contra um declínio cognitivo posterior, quando se chega na senescência, por exemplo. Foram excelentes as perguntas colocadas para mim, tanto no Instagram, WhatsApp. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que estão interagindo com essa proposta, né? Desse um mês, às quintas-feiras, eu tirar dúvidas sobre obesidade, esse tema que eu sou apaixonada e que eu mergulho diariamente no estudo dele. Então, até a próxima quinta-feira com o terceiro vídeo da série Doutora Adriana Cordeiro Responde.